Saudações, pessoal. Vamos para mais um vídeo agora, dando seguimento para o desenvolvimento dos tópicos que a gente determinou no último vídeo. Então eu fiz aqui, praticamente tentando marcar com a caneta cada cor, né? De cada tópico para tentar explicar como que eu fiz, né? Em algumas situações eu criei praticamente três exemplos do protagonista e de uma aventura para tentar fazer essa relação e mostrar como que eu tentei montar uma história usando esses elementos. Algumas situações acaba ficando a barra um pouco mais forçada, algumas suas mais naturais, mas a gente tenta ir ajustando para fazer a história fazer sentido. Então, começando aqui, né, eu vou explicar praticamente baseando aqui em cada descritor como eu adaptei aqui na história. Então, começando pelo protagonista, nessa nossa coluna aqui da esquerda, determinando então que o kit tripulante, eu estipulei um exemplo onde o nosso personagem é um comissário de bordo, outro exemplo onde ele é um marinheiro e outro onde ele é um pirata. Então aqui a gente tem, digamos, três tipos de tripulação que ele pode representar. Eu não detalhei muito, então aqui eu não me preocupei em dizer se é homem ou mulher. Quando eu citei cidade, empresa, algum elemento eu deixei meio vago, porque isso talvez pode ser desenvolvido no decorrer da aventura. Mas pelo menos para a gente criar aquela base. Seguindo, a gente vai aqui para o verbo, que a intenção era o rastrear. Eu deixei aqui destacado em vermelho, que aqui nesse primeiro exemplo eu coloquei o rastrear como busca, no segundo como uma forma de resgate, e basicamente aqui no terceiro, uma variação, uma forçaçãozinha de barra, por assim dizer. Que aqui eu coloquei como se fosse da parte de uma organização específica, no sentido que o personagem estaria sempre rastreando, sempre em busca dessa organização específica, como a gente determina aqui pela história dele, numa pegada mais assim de vingança, digamos. Seguindo aqui, a gente coloca a corporação, que eu destaquei nesse, então, no primeiro exemplo, como uma grande empresa, num segundo, como uma empresa recorrente na vida desse personagem, né? No caso aqui, uma empresa onde ele trabalhava, aqui o segundo, uma empresa que não tem tanta assim relação com ele, mas que ele começou a observar um certo padrão que começou a ficar frequente, e aqui no terceiro, apenas essa organização que tem um vínculo direto com ele também. Então, da mesma maneira, tentando botar em papéis diferentes cada uma. Seguindo, a gente tem aqui a questão da personalidade que tinha dado depressivo. Então aqui eu coloquei como um personagem extremamente abalado por causa do irmão que sumiu. No segundo exemplo, o cara frustrado com o trabalho dele, já que ele trabalha com resgate e buscas, então que tem dado pouco pouco retorno ultimamente. E aqui no terceiro caso, a gente colocou a questão do transtorno emocional, porque ele acabou perdendo a família toda depois do ataque de uma fera da noite. Então, como eu falei aqui, nada muito específico, a gente não sabe se é um vampiro, lobisomem ou o que se trata. É mais pela questão de manter aquela narrativa de humanidade contra-atacando, enfrentando criaturas tendo alguma chance. Por último do personagem, a gente tem essa questão aqui da interrupção. Então, nesse primeiro exemplo, eu coloquei aqui como o largou o trabalho, no sentido que o próprio personagem, vendo que o irmão dele sumiu, no caso, optou por largar toda a rotina dele e dar seguimento ali para buscar praticamente quem foi o responsável. No segundo exemplo, a gente tem o nosso interrupção um pouco mais subjetivo, como esses vários acidentes envolvendo essa mesma empresa, dando a entender que talvez assim não tenham sido necessariamente acidentes, mas talvez esteja alguém por trás disso querendo interromper a existência dessa empresa, tentando colocar ali essa narrativa da interrupção. E no terceiro, a gente tem o próprio personagem, que como uma maneira de vingança, está fazendo sabotagem contra uma determinada empresa. Então a gente destaca aqui uma outra maneira que pode ser interpretada esse contexto aqui de interrupção. Então a gente vê que eu tentei, digamos, não repetir muito entre cada história, mas para mostrar que com esses mesmos pontos-chave a gente pode montar umas histórias diferentes. Seguindo, a gente tem aqui da questão da aventura. Então, começando pelo assimilação, que a gente tem aqui que diz respeito a
tentar, digamos, buscar e converter algum elemento, né, que seria uma definição assim de assimilação que eu vejo, eu coloquei aqui no primeiro exemplo a questão de transformação, ou seja, o irmão em questão que desapareceu no que consta na narrativa inicial do personagem, acabou sendo transformado em uma criatura da noite. Da mesma maneira, não expliquei exatamente qual criatura, isso pode ser descoberto no decorrer da narrativa, mas quer dizer o que? Ele foi assimilado. No segundo exemplo, a gente tem aqui que duas pessoas estavam procurando o personagem por algum motivo. É uma forçaçãozinha de barra, digamos esse tipo de procurar, porque não necessariamente que ele vai ser assimilado de uma maneira, mas esse grupo, essas duas pessoas que procuravam, estavam em busca do personagem para com certeza fazer alguma coisa com ele e que talvez não fosse algo muito bom para a saúde dele. E terceiro aqui, a questão de que as criaturas envolvidas ali na história, que são meio que os adversários aqui no caso, os habitantes da cidade onde o personagem se encontrava estavam ajudando essas criaturas, ou seja, dando a entender que esses habitantes talvez já tenham sido, digamos, assimilados por algum motivo, eles compraram a história das criaturas, ou porque estavam sendo controlados, chantageados, ou talvez fossem os criadores dessas criaturas mesmo, mas por algum motivo eles estavam sendo ajudados. Então a gente meio que dá essa força um pouquinho para fazer essa assimilação fazer sentido na narrativa. Seguindo, a gente tem aqui a questão da represa, que daí aqui, como eu coloquei no primeiro exemplo, digamos que a aventura, o próprio outro elemento que eu já vou falar, o caçador de recompensa contratado pelo personagem, rastreou, digamos, o irmão dele e acabou chegando numa empresa. No segundo exemplo, eu transformei essa represa numa cidade portuária, talvez para aumentar o ambiente da aventura, ou talvez pode ser que essa cidade portuária tenha uma pequena represa também, que funcione talvez como porto. E por último, novamente repetindo essa questão da própria represa, que foi para onde um grupo inicial de criaturas acabou se escondendo. Então, também tentando colocar esse elemento da narrativa de diferentes maneiras, intensidades e importância também. E por último, a questão ali da oposição, que sempre lembrando, né, da mesma maneira que a corporação representava uma oposição nesse primeiro tópico, a oposição ela pode muitas vezes ser vista mais como um gatilho, como um, um catalisador da história, um ponto de conflito, não necessariamente o adversário. Então aqui, o caçador de recompensa, na primeira história, entra, digamos, aliás, tanto o caçador de recompensa quanto o investigador, que é um elenco negativo, né, que eu também determinei. Então esses dois NPCs já entram aqui. O primeiro, na primeira narrativa, o caçador de recompensa foi contratado pelo personagem, então pode ser que ele seja um aliado, e no fim das contas, o tal investigador que eu dei uma adaptada é que o irmão do personagem já transformado estava ciente que estava sendo procurado pelo personagem. Então quer dizer que essa investigação, digamos, ali acabou ocasionando isso. O tal do investigador que já sabia, já estava ciente dessa busca, era o próprio irmão transformado. Então a gente já acrescentou, colocou esses dois NPCs na história, basicamente fazendo essa ligação, né, do personagem que sumiu e gerou toda a aventura, com ele sendo o tal do investigador, e o caçador de recompensa contratado, que talvez acabe sendo um aliado. Na segunda narrativa, eu apenas coloquei que as duas pessoas que procuravam o personagem, um era um investigador e o outro era o seu guarda-costas. Então, tranquilamente, um investigador em questão, que é o elemento negativo, e o outro um guarda-costas, né, o caçador de recompensa, apenas como um elemento neutro, mas que estava ali. Neutro, mas ainda pendendo para o lado do patrão dele, que era o investigador. Né? E no terceiro exemplo, eu deixei aqui então essa questão do foi atacado por um grupo de criaturas. Então esse grupo de criaturas pode ser tranquilamente, digamos, o equivalente a um caçador de recompensa, já que era alguém apenas seguindo ordem por algum tipo de pagamento, ou talvez por obediência mesmo, e depois os moradores da cidade que ajudavam, digamos ali o local, que ajudavam as criaturas, ficou como esse segundo grupo de investigador no caso, já que eles investigaram e descobriram que o personagem estava com alguma ideia de ação contra eles e optaram por tomar essa decisão. Então digamos que aqui eu optei por dois grupos de personagens, não necessariamente dois NPCs, mas dois conceitos, assim, digamos, as criaturas que atacaram e
os moradores da cidade acabam fazendo o papel de caçador de recompensa e investigador nesse contexto. Então, resumindo, a gente tem aqui, né, o exemplo 1 do comissário de bordo cujo irmão desapareceu e ele ficou extremamente abalado, largou o trabalho na grande empresa que ele tinha para sair em busca desse familiar. Ele acabou contratando um caçador de recompensa e pistas levaram até a represa de uma cidade. Lá ele descobriu que seu irmão foi transformado em uma criatura da noite e que já estava ciente de sua presença. Então a gente já pode começar a aventura daí com essa narrativa ali bem formada. O segundo exemplo, a gente tem aqui esse marinheiro de embarcações de resgate que estava frustrado com recentes falhas nas buscas, então estava bem abatido quanto a isso. Ele desconfiava de alguma coisa atípica acontecendo porque vários desses acidentes aconteciam sempre com essa mesma empresa em questão. Enquanto ele estava descansando numa cidade portuária, ele viu que duas pessoas procuravam ele especificamente e que tinha justamente então esse investigador junto com o seu guarda-costas e que eles usavam identificações dessa empresa. Então, temos essa relação que por algum motivo ele viu que naquela região a a mesma empresa estava sendo sabotada, destruída de alguma maneira, e talvez ele tivesse alguma relação com isso, só não sabia ainda, coisa que vai ser o assunto da aventura. E por último, a questão de um pirata que abraçou essa vida de aventuras, ou seja, temos aqui um anti-herói na nossa aventura, após ele perder a família em um ataque de uma fera da noite, basicamente então sofrendo com transtornos emocionais desde então. Ele faz pilhagens recorrentes, ainda mais quando pode sabotar a organização específica. Talvez uma organização que tivesse um possível vínculo com essa fera da noite, que talvez ele desconfia que tem essa relação e que ele está indo atrás. Basicamente, a aventura, então, ele foi atacado por um grupo de criaturas enquanto descansava em uma cidade, mas espantou parte dos inimigos, que agora se esconderam em uma represa. Quando ele vai buscar ajuda, acaba descobrindo que os moradores da cidade estão ajudando essas criaturas e tentam capturar o personagem. Ou seja, ele está meio que por conta própria numa cidade onde tem criaturas da noite atrás dele e quando vai pedir ajuda a própria população acaba, digamos, se tornando um vilão também. Então talvez possa ter uma pegada mais digamos, não tão bem contra o mal aqui no caso, já que o personagem em si já é um anti-herói, que já não é mais tão assim de seguir a lei, e que no fim das contas todo mundo é inimigo dele. Enfim, essas foram apenas algumas ideias aqui para a gente tentar montar uma história e seguir de acordo. Valeu então, pessoal!